Eu gostaria de ler um texto com vocês, que está no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículos 34 e 35. O Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Diz assim: "O novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros." Pai, eis aqui, Senhor, um trecho da Tua palavra, um trecho da Tua mensagem, Senhor, e pedimos que a Tua misericórdia, Senhor, seja feita nesse local, e o Senhor fale a cada um de nós, fale como melhor entender, Senhor, os nossos corações, mas o importante é ouvirmos a Tua palavra e sairmos daqui com o entendimento de que o Senhor fala, e com o entendimento, Senhor, de que queremos, Pai eterno, Pai amado, ouvir o Senhor mais profundamente a cada dia, Senhor. Tudo para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Queridos, eu, semana passada, comecei a falar um pouquinho com vocês sobre discipulado. Comecei a falar um pouco sobre esse tema. E aí, na última semana, nós falamos sobre a importância de começarmos por um, né, de não ficar esperando o momento certo, para as coisas irem começando, mas a gente olhar para o lado e ver que temos um sempre que precisa ser discipulado, ou talvez esse um sejamos nós. E entendemos que devemos discipular, porque isso é um mandamento do Senhor. Isso é um mandamento, né? O Senhor disse: vão e façam discípulos. Então, vai e façam discípulos. Isso é um mandamento do Senhor, né? E nós entendemos alguns aspectos, né, do discipulador, como Paulo era, e de uma pessoa discipulada, como foi Timóteo também. E nós ainda vimos também um dos discípulos de Paulo também, que era Lucas, que apontou ali um evangelho inteiro a uma pessoa e fez com que esse evangelho chegasse até nós. Por isso dissemos, né, comece por um, porque isso vai avançar. E vimos que isso é uma coisa voluntária, né? Nós precisamos estar dentro desses dois aspectos, né? Tanto de discipulador quanto de discipulado, e isso é voluntário. Isso precisa acontecer no nosso coração naturalmente. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um outro aspecto, ainda dentro do discipulado, mas um outro aspecto, né? Agora voltado ao outro, voltado ao próximo. Então eu quero trazer esses aspectos para começarmos a analisar a importância de não sermos só um. Então, para nós, hoje, eu quero deixar frisado em nossas memórias a ideia de não seja só um. Não seja só um. E se basearmos no texto que acabamos de ler, lá em João, no capítulo 13, nós vamos perceber que isso também é mais um mandamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos diz assim: um novo mandamento lhes dou. Isso acontece quando Jesus já está no momento ali que ele já sabia que já estava chegando a hora dele. E aí ele começa a falar com os discípulos. Ele começa a dizer para os discípulos: um novo mandamento lhes dou. E qual mandamento é esse? É que vocês não sejam um só. Porque ele diz: amem-se uns aos outros. Ele não diz: se ame, se valorize,
se engrandeça. Não tem nada errado em você se amar, não. Porque até para você amar outra pessoa, você precisa se amar. Mas você precisa olhar para o aspecto do mandamento. Amem-se uns aos outros. Então, amem-se as outras pessoas. Ame as outras pessoas. Ame aquele próximo. Ame. E é isso que o Senhor nos ordena. Mas o que isso tem a ver com discipulado? Tudo, porque ele diz: é nisso que saberão que vocês são os meus discípulos. Então, para sermos discípulos de Cristo, nós precisamos nos amar. E aí nós precisamos ir para um lado prático desse amor. Esse amar é se importar. Esse amar é se relacionar. Esse amar é ter entendimento sobre o meu irmão e o meu irmão ter entendimento sobre mim. Nós precisamos ter isso em nosso coração, para que nós possamos começar a pensar em ser discípulos de Cristo. Nós precisamos ter esse entendimento. Também falei na semana passada que o discipulado, ele precisa ser de uma forma aonde, quando nos relacionamos, primeiro tenhamos o nosso relacionamento com o Senhor. Não adianta eu querer transmitir alguma coisa a alguém se eu não estiver cheio para transmitir. Isso é uma coisa óbvia, né? Então, eu não tenho como transmitir se eu não tenho nada para transmitir. O que eu vou transmitir? Então, é necessário que nós estejamos cheios do Senhor para transmitir. E Ele nos ensina que vamos estar cheios dele quando nos relacionarmos. Então, existem algumas coisas importantes que eu quero trazer de forma que entendamos que é necessário para termos um relacionamento e para termos o amor entre os irmãos e para exercermos o discipulado. Isso é muito importante. Um dos pontos que eu quero trazer para você é a conexão. Nós precisamos ter conexão. Antes de qualquer ensino ou prática cristã, Jesus nos chama a amar. O discipulado nasce de amizade e de conexões genuínas. Sem amor, o discipulado vira um projeto vazio. Um projeto que não serve para nada. Se nós não tivermos amor, nós não vamos conseguir discipular. Nós vamos começar a passar instruções, e isso não é discipulado. Passar instruções não é discipular, porque a minha máquina de lavar, a gente conseguiu uma máquina de lavar esses tempos aí, ela vem com as instruções bonitinho. E a máquina de lavar não estava me discipulando. Ela estava me passando as instruções do que eu precisava fazer. E passar instruções não é discipular. Amar com as instruções, isso é discipular. Isso sim vai trazer algo para nós. Então nós precisamos criar conexões entre nós. E aí quando a gente fala de conexão, para analisar. Será que eu estou criando conexões? Será? E aí, Alex, mas o que é essa conexão? Um dia, eu vim para a igreja e, de repente, estava na igreja e o Herbert chegou. Chegou o Herbert, chegou a família dele. E, quando eles chegaram, nós começamos a criar uma conexão. No primeiro dia ele veio, visitou, nós viemos, conversamos, acolhemos. Oh, como é que você está? De onde você veio? Quem é você? Por que você ficou careca? Tá, essas perguntas todas a gente fez, mas nós começamos a criar conexão. E ali, logo depois, nós começamos a desenvolver relacionamento, porque uma conexão foi criada. Mas você já percebeu como às vezes é difícil, e nossa igreja nem é tão grande, né? Mas até aqui mesmo, às vezes nós criamos conexão. Se você olhar bem,
você vai ver, né, num culto de domingo ou no culto de ceia, você vai ver que tem pessoas que você nunca trocou mais do que, sei lá, 10 minutos de palavras, ou nem isso às vezes. Então, nós temos pessoas que nós acabamos não criando conexão. Nós temos a tendência de estar sempre mais próximo daqueles que já são mais próximos. E aí a gente acaba ficando naquele ciclo vicioso, né? Porque daí eu fico do lado de quem já é mais próximo, mais próximo, mais próximo, mais próximo. E acabamos perdendo as conexões. Nós precisamos estar atentos para criarmos conexões. É óbvio que criar conexões não é você ficar forçando nada com ninguém, mas é sempre começar, dar o primeiro passo, conversar com alguém, saber como está, saber como é a pessoa, e aí essas conexões começam a ser criadas, os vínculos começam daí, né? Um dia eu conheci o Léo, nós fomos lá na igreja que ele frequentava, assistimos uma peça, vimos o Léo lá de terno e gravata que nem cabia nele, na verdade ficava um negócio assim, vocês já colocaram a vassoura assim, gente? Você coloca a vassoura e o terno em cima da vassoura, era o Léo, era isso. Agora não, agora Deus renovou ele está bonitão aí, né? Você vê essa coisa linda que está o Léo, mas nós começamos assim, conhecemos ali, daí ele veio para a igreja e a gente começou a criar conexão. Ele, a Lívia, e já está aí o Lucas já, né? Tem tanta conexão aí que o Lucas até já chegou. Então, nós vemos que daqui a pouco nós já temos aqui um relacionamento. Gente, as conexões começam assim. O que nós precisamos olhar é ver se realmente estamos fazendo conexões. E hoje eu estou falando da igreja, nesse momento. Mas e aí, fora da igreja? Quantas oportunidades de conexões nós temos e nós deixamos passar? Nós deixamos passar simplesmente as conexões porque nós não temos uma iniciativa em querer saber sobre o outro, em querer exercer o amor. Porque começa assim. E como eu disse, nós temos a tendência de ir para o lado que é mais fácil. E aí nós esquecemos que tem aquelas pessoas que são mais chatinhas, que não são tão fáceis de lidar, que são aquelas pessoas que são mais, às vezes, até um pouco mais retraídas, ou às vezes é aquela pessoa mais que não casa bem com o seu jeito de ser, né? E aí a gente acaba deixando também essa pessoa mais de lado e não cria conexão, porque a pessoa é chata. Gente, é fácil, o Senhor Jesus nos diz, né? É fácil, né, a gente amar os nossos amigos, né? Difícil é amar os nossos inimigos. E ele nos incentiva a isso. Amar os nossos inimigos. E eu não estou dizendo que sejamos inimigos um do outro, ou dessas pessoas que eu citei. Não. Mas que possamos olhar de um jeito diferente. Eu lembro que no treinamento de discipulado que nós estávamos fazendo aqui, né, eu comentei com o pessoal, né? Existem aí aquelas pessoas que são mais legal de se lidar, e existem aquelas pessoas que são mais tiriça, né? Eu usei essa palavra. E tem aquelas pessoas que são carne de pescoço, que têm um jeito, que são geniosas, mas talvez sejam essas pessoas que nós precisamos nos relacionar. Sejam essas pessoas que a gente precisa lidar. Porque o Senhor, como eu disse também em algumas semanas atrás, é que o Senhor usa as pessoas do jeito que elas são. Talvez, no modo ou no modelo que nós estamos acostumados, a pessoa teria que ser assim, teria que ser assim. Mas é essa pessoa com temperamento difícil ou de uma forma difícil de lidar, que ela vai transformar outras vidas, que ela vai ser usada pelo Senhor para trabalhar outras vidas. E nós devemos nos atentar por isso, para isso. Nós devemos nos atentar em ter conexões com todas as pessoas. Porque quando o Senhor diz aqui, amem uns aos outros, Ele não diz amem uns, talvez alguns outros, ou talvez aqueles outros. É uns aos outros, é todos. Essa comunidade que é o corpo de Cristo não pode viver em desarmonia. O corpo de Cristo vive em harmonia, porque é um único corpo. E jamais você vai ver um braço em desarmonia com a perna,
ou o pé em desarmonia com a mão. Cada um dentro da sua função, cada um dentro do seu pedaço no corpo, é todo o mesmo corpo, funcionando em harmonia. Isso é muito importante que possamos entender para que possamos exercer os fundamentos que são do Senhor para as nossas vidas. E o relacionamento, ele gera paciência. Então, nós precisamos desenvolver o relacionamento. Quando a gente lê no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 2 e 3, que diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, essa pessoa talvez mais difícil está na sua vida para você exercer a paciência. Para você exercer a paciência. Fala: Jesus, eu não aguento mais, me dá paciência. Está lá essa pessoa para você exercer a paciência. Né? Às vezes não é só na igreja, às vezes é um chefe lá no serviço, às vezes é uma pessoa na faculdade, e essas pessoas estão aí para que nós nos relacionemos e possamos exercer a paciência e possamos exercer o amor. Nós devemos suportar uns aos outros em amor, para que possamos, mais uma vez, cumprir a palavra de Cristo. E quando nós vamos nesse sentido e começamos a caminhar para o discipulado, e começamos a caminhar com essas pessoas, nós desenvolvemos conexões, e essas conexões vão gerando relacionamento, e aí começamos a caminhar junto, nós começamos a olhar as pessoas, e nós começamos e precisamos não ser só um nesse sentido, porque daí agora eu começo a abrir mão das minhas coisas, eu começo a abrir mão do jeito que eu penso, eu começo a abrir mão das coisas que eu pretendo fazer, para que possamos dividir esse discipulado. Então, agora, o meu irmão importa, porque eu quero exercer um amor. E quando eu falo isso, às vezes nós precisamos trazer a reflexão da prática na nossa vida. Nós precisamos começar a pensar aonde que eu não estou conseguindo colocar isso dentro da minha vida. Onde eu não estou conseguindo colocar essa prática do relacionamento. Onde eu não estou conseguindo ser intencional em cima disso. Porque nossa vida, assim como Jesus Cristo, precisamos de intencionalidade para poder realizar muitas coisas. E o discipulado é uma dessas. Nós precisamos ser intencionais. Às vezes nós não temos exatamente vamos dizer assim, a intenção, né? Nós não temos aquela intenção, mas precisamos passar a ter, de estar discipulando, de estar cuidando, de estar colocando as nossas vidas à disposição do outro, estar colocando a nossa vida em serviço do outro, que isso é o amor que eu tenho para com o outro. E é nisso que saberão que somos discípulos de Cristo. Nós deixamos claro que ser discípulo é ser discípulo de Cristo. Não vai ter um discípulo do Alex, não vai ter um discípulo do Herbert, do Léo, da Lívia, vai ter um discípulo de Cristo. Sempre essa intenção de formarmos Cristo nas outras pessoas, assim como Cristo precisa ser formado em nós. Nós precisamos ter isso, porque se não fizermos, irmãos, não vale de nada sermos cristãos. Nós precisamos ter Cristo formado em nossas vidas, e nós precisamos formar Cristo na vida de outras pessoas. Isso é de extrema importância para que seguimos com a propagação do Evangelho e também seguimos com a propagação da nossa vida, porque a nossa vida para sem Cristo.
a nossa vida fica chata, a nossa vida fica entediante, a nossa vida sem Cristo, ela fica sem graça. Por quê? Cristo é o centro das nossas vidas. E é isso que nós queremos para todos. É que Cristo seja para todos o centro da vida de todos. E quando nós estamos juntos e estamos mostrando e tentando trazer a formação de Cristo também nessas pessoas, nós começamos a ver que nós estamos ajudando a nascer a vida em alguns irmãos. Assim como na minha vida e na sua vida. Como assim, Alex? Vamos nos colocar agora no lugar de parteiros. Aqui, somos parteiros e parteiras. Eu ouvi isso uma vez na mentoria que nós fizemos, eu e minha esposa, e aí o mentor que estava tratando nesse assunto de discipulado estava dando exemplos. E aí a gente se coloca no lugar de parteiro. E aí você pensa, o que faz um parteiro ou uma parteira? Que, né, hoje em dia, eu acho que ainda existe em alguns lugares aí do país, mas é bem mais difícil. Você vai ver que ela está com uma pessoa em processo de parto e ela começa a ajudar aquela pessoa. Observe que o parteiro, a parteira, não vai ser ela quem vai gerar o filho. Não. Ela vai ajudar para que a pessoa tenha o filho, para que aquela mulher tenha o filho. Então ela fica ali e começa a dar condições para aquela pessoa tenha o filho. A pessoa começa com as dores de parto e o parteiro vai lá, começa a falar, ó, peraí, você tem que andar um pouquinho mais, você precisa de um pouco mais de dilatação, então vamos lá, vamos dar uma caminhadinha. E a pessoa lá morrendo de dores de parto e a pessoa, vamos dar uma caminhadinha aqui e tal, para auxiliar, para você ver, calma, não, mas está doendo aqui, calma, tenha um pouquinho de calma, vamos andando um pouquinho mais para ir dando a dilatação. Opa, eu acho que agora já está bom, então vamos lá, vamos para o momento do parto. Daí chega lá no momento do parto, não, peraí que eu vou preparar a cama certa para você aqui, os lençóis certinhos, os materiais todos esterilizados, as coisas como tem que ser feita, tal. Beleza, agora aqui está tudo preparado. Daí colocou a pessoa lá, daí agora vamos lá, agora é hora de fazer força, precisa fazer força. Então vamos lá, faz força. Ah, eu não consigo. Faz força, vamos lá, você consegue. E segura na mão e fica junto. Vamos, força, força, você consegue. Estamos lá, tal. E nasce. Opa, nasceu, ouviu aquele choro, que legal, nasceu. Percebe que o processo que o parteiro passou, ele teve uma grande realização. Porque ele deu à luz? Não. Porque ele ajudou alguém a dar à luz. E esse é o processo de quando a gente ama e discipula alguém. A gente ajuda alguém a dar à luz a algo que Deus colocou dentro dela. Então a gente ajuda essa pessoa que ela possa expressar e dar à luz do melhor de Deus que tem nela, porque já está nela. O Senhor já colocou. Então daí nós ajudamos com que essa pessoa possa produzir, para que essa pessoa esteja realmente colocando para fora tudo que tem de Deus dentro dela. E muitas vezes vai ser dolorido. Muitas vezes vai ser com um pouco de sofrimento, vai ser com um pouco da pessoa passando ali um aperto ou sofrendo, muitas vezes. E nós, como já vimos, com paciência, com amor, estaremos ali para ajudar uns aos outros, para que possamos passar e discipular uns aos outros. Isso é importante que nós possamos ter esse olhar, né? essa atenção maior para com o meu irmão. E pensa sempre no seguinte sentido: não sou só eu discipulando, mas também ele me discipulando. Nós temos tanto isso. Olha lá, o Luca concorda comigo. Daí eu pergunto, ô Léo, quem você acha que discipula você? Você discipula o Luca ou o Luca discipula você?
O Léo disse que ele discipula o Luca. E eu vou dizer para o Léo, tá errado. Porque você discipula o Luca e o Luca discipula você. Percebe só. Quando o Luca começa a chorar, e eu já vi você fazer isso na igreja, ele te tira da sua zona de conforto, ele pega você não, você pega ele, né? Você pega ele e você sai da sua zona de conforto, da onde você gostaria de estar, vai para um outro local para poder acalmar o Luca, para que o Luca pare de chorar, para alimentar, para fazer o que for. Então veja se o Luca não está discipulando você também. Porque ele está pegando você, tirando você do local que você queria estar. Você queria estar ali falando, ei, oh! Mas não, você sai daquele momento e o Luca faz com que você vá para outro local para poder cuidar dele. Então, isso é o Luca também te discipulando. E quando ele crescer um pouquinho mais, ele vai ser o cara que vai pegar você e vai falar, pai, eu quero ir jogar bola. Ou se não, pai, eu quero andar de bicicleta. Pai, eu quero uma camisa do Corinthians. Esse tipo de coisa, tudo ele vai fazer quando ele for maior. E aí, o que acontece? Você vai lá e vai fazer junto com ele. É isso que a criança acaba provocando na gente. Então, a criança acaba também nos discipulando, porque o Luca é discipulado pelo pai, mas você só é pai porque o Luca também te ensina a ser. Então, tudo isso é muito importante para o nosso crescimento, junto quando colocamos o discipulado entre pessoas. Então, eu me torno discipulador porque alguém é meu discipulado, e vice-versa. E aí a gente vai aprendendo uns com os outros. E a importância de aprender o quê? A vontade de Deus. Isso é importante demais. Porque nisso nós começamos a dar a direção certa. E isso é importante ter essa direção certa. Porque, assim como o Senhor diz, ide, fazendo discípulos, batizando. E o batismo significa você deixar a vida antiga, você morrer. Então, nós temos que estar aptos a amar uma pessoa de tal forma que eu suporte junto com ela, para que ela deixe a vida antiga dela, para que ela deixe a vida antiga que ela vinha exercendo até aquele momento, ou coisas que ela ainda não consegue deixar. Eu preciso estar preparado para isso, para que eu ajude a direcionar essas pessoas. A direcionar para quê? Para que elas deixem essa vida e que tenham restauração. E quando a gente direciona através do ensinamento que temos aprendido do Senhor. Porque a obediência a gente só consegue ensinar com exemplo. Então, nossas vidas passam a ser exemplos para as pessoas que estamos discipulando. E nós precisamos ter esse entendimento. Observe só. Está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confio a homens fiéis que sejam capazes de ensinar também a outros. Então pensa que isso não fica só em nós. Nós precisamos passar, nós precisamos transmitir, nós precisamos colocar adiante isso, para que possamos estar cumprindo, mais uma vez, a vontade de Deus, quando se trata um dos outros. E isso tudo, queridos, faz com que a minha vida seja moldada, para que a sua vida seja moldada também. E nós estamos ali não pensando em ser um, mas somos um amando o outro. E aí isso vai trazendo muita diferença em nossas vidas. Alguns sociólogos, eles escrevem algumas coisas, e eles escreveram dizendo o seguinte,
que as pessoas desejam muito mais as coisas por admiração. E aí o marketing também percebeu isso daí. E ao perceber isso, o marketing começa a ganhar dinheiro. Por quê? Porque daí você vai estar com uma blusa muito, muito legal, alguém vai olhar e falar, nossa, aquela pessoa ali usa tal blusa. E vai fazer o quê? Fala, pô, muito legal, cara, eu vou começar a usar uma blusa dessa daí também, que é bem bacana. Vocês já perceberam que nos comerciais você raramente vê um produto simplesmente exposto como está esse copo de água aqui? Raramente você vai ver um produto exposto dessa maneira, sozinho. Você vai ver o quê? Uma pessoa que é considerada legal tomando essa água. Você vai ver lá no comercial do batom, alguém usando o batom. No comercial do perfume, alguém usando aquele perfume. E aí, isso vai estimulando na nossa mente, né? Ah, poxa, que legal, eu acho que esse perfume é legal, essa roupa é legal, né? Você vê que esses dias aí a gente estava andando, daí tem um tal da... Eu estava tentando lembrar o nome do negócio da mulher do Zé Felipe lá. Como? Não. Eu esqueci a marca do perfume dela lá, mas, meu Deus, eu estava na ponta da língua. We Pink. Ah lá, tá vendo? Todo mundo sabe. É esse negócio aí, do We Pink. Aí, esse negócio virou uma febre, né? Por que virou uma febre, gente? Esse negócio do We Pink. Porque eu não entendo. Então, eu não sei por que virou febre. Mas eu sei que eu estava passando, daí eu estava com a Karine e outra amiga lá, daí a gente começou, não, vamos no negócio da We Pink, olha lá, isso aqui é bom, isso aqui é não sei o quê, eu não sei o quê. E o marketing que fizeram em cima disso tornou esse produto muito atrativo, né? Então daí começaram, e aí o ser humano, como os sociólogos colocaram aqui, começa por admiração, porque é da Virgínia, então daí o pessoal começa a ir atrás, começa a ir olhar, começa a querer consumir, começa a avaliar se é bom, se não é bom, mas por ela ser uma pessoa que está em um status de fama, isso atrai muitas pessoas. E aí algumas pessoas vão conferir, vão falar que realmente o produto é bom ou não, enfim. Mas o negócio foram até ao produto na intenção de consumir. E aí a gente volta para o que a gente estava falando aqui. A gente olha para Cristo e começa a pensar, quando eu estou me relacionando com as pessoas, como eu posso tornar Cristo atrativo para as pessoas? E eu não estou falando em inventar coisas, não. Eu estou falando do Cristo puro e genuíno que está na Bíblia. Eu estou falando desse Cristo. Como eu deixo Cristo atrativo para as pessoas? As pessoas precisam ver o meu relacionamento com Cristo. As pessoas precisam ver e entender como é o meu relacionamento com Cristo, para que elas também queiram ter. As pessoas que não têm Cristo, elas precisam ter esse entendimento para que elas também queiram ter Cristo. Então, quando estamos falando também do discipulado entre pessoas, desse relacionamento, de amar pessoas que ainda não conhecem a Cristo, nós precisamos demonstrar Cristo em nossas vidas. E aí, eu tenho me desafiado, muitas vezes falho miseravelmente muitas vezes, mas eu tenho me desafiado a chegar nos lugares e começar a propagar Cristo, do que Cristo faz na minha vida. De chegar e começar a falar, nossa, essa noite foi um momento tão difícil, mas Cristo me ajudou com isso, com isso, com isso. Ou senão minha semana tinha sido tão pesada, mas Cristo tem me ajudado com essa situação. Eu tenho colocado isso dentro do meu coração para que eu possa começar a propagar Cristo e as pessoas vejam o que Cristo faz, para que de tal maneira alguém possa olhar e possa falar assim,
Mas peraí, o que tem esse Cristo aí que você fala? O que tem esse Cristo que você tanto menciona aí? Para que alguém se interesse, nós precisamos mostrar. E aí eu chamo você à reflexão. Será que nós temos mostrado em todos os lugares? Será que a gente tem falado até intencionalmente sobre Cristo, dizendo das maravilhas que Ele faz em nossas vidas? Querido, nós precisamos trajar Cristo, estar, espiritualmente com Cristo em nossas vidas, como se estivéssemos vestindo uma blusa, e Cristo está em nós constantemente, de modo que as pessoas olhem e falem: nossa, que Cristo legal isso aí que você tem, eu quero conhecer mais, quero me aproximar mais. Isso faz parte do nosso relacionamento com outras pessoas, isso faz parte de demonstrar um amor e de demonstrar que somos discípulos de Cristo. Mas isso só funciona quando colocarmos na nossa mente estes versículos que estão em Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a sua casa na areia. Nós precisamos praticar as palavras de Deus. Nós precisamos praticar Cristo constantemente. E isso precisa ser intencional. Praticar a palavra do Senhor precisa ser intencional em nossas vidas. Praticar a palavra do Senhor precisa ser prioridade em nossas vidas, porque a palavra do Senhor é completa em tudo. Então, se ela é completa em tudo, qualquer área da sua vida que você imaginar, a palavra do Senhor cabe. Qualquer área que seja ela, em qualquer situação, seja num casamento, seja num relacionamento de amizade, seja num relacionamento entre profissionais, seja aonde for, a palavra do Senhor cabe. A palavra do Senhor tem a orientação certa. O que nós precisamos é conhecer e praticar. Então nós precisamos conhecer e praticar as palavras do Senhor para que elas façam efeito entre nós. E nós precisamos praticar o amor que é a palavra do Senhor entre nós. Nós precisamos começar a colocar em prática tudo isso que foi dito aqui. Nós precisamos colocar em prática tudo que veio se passando em nossas vidas. Nós precisamos colocar em prática a palavra do Senhor em tudo que veio se passando em nossas vidas. Porque ela vai surtir efeito e nela grandes coisas vão acontecer para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então que possamos pensar que nós não estamos sozinhos. Então não seja somente um, seja você discipulando e discipulado. Então você seja sempre soma a seus irmãos e sempre adicionando a igreja de Cristo. Curva a sua cabeça.